meu não é fácil, né? Amém. Põe a mão no teu coração. Você está sentindo essa graça que está aqui? Há uma leveza. Uma leveza. Há uma graça. Às vezes, a presença de Deus se manifesta de forma avassaladora. Como foi quinta-feira aqui. Meu Deus. Mas, muitas vezes, a manifestação ela vem como uma brisa. Como foi lá com Elias. Veio tempestade, veio vento, veio fogo. Mas a brisa suave, a sensibilidade da brisa foi suficiente para que o profeta Elias ouvisse das direções de Deus. E eu sinto essa brisa aqui hoje. Sinta. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Você pode fazer dessa canção a tua oração? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração sei ouvir tua voz. Todos nós, fala comigo agora. Diga assim: fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Senhor, nós pedimos que a tua doce voz seja a interpretação, que a tua doce voz seja a rema para o coração de cada um de nós. Viemos aqui nessa manhã para participar da mesa, mas sobretudo, através do teu Espírito, sermos transformados de glória em glória à imagem do Filho. Por isso nos torna semelhantes ao Senhor. E que essa singela mensagem, essa palavra que vem do teu coração, fale conosco, mais profundo do nosso ser. Usa a minha vida, usa a minha mente, meu coração, para transmissão, para o arauto, para a profecia da tua boa palavra. É o que eu te peço. Encontre corações abertos, completamente, mente aberta. É o que eu te peço. Vamos cantar de novo? Fala comigo
agora. Fala comigo agora. Mais uma vez, fala comigo. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Meu Deus, Fala comigo agora. oh, glória a Deus. Eu tenho vontade de pegar esses corinhos antigos, irmão. Arrumar um pandeiro, irmão. Tocar uns corinhos de fogo de vez em quando. Lá na igreja de Varginha, minha irmã pegou um violãozinho, o meu irmão pegou um pandeirinho, e hoje o louvor lá do Bispo Nilma está sendo corinho de fogo, irmão. A glória de Deus. Eu falei, nossa, que legal. A gente costuma, né, com essa excelência toda dessa turma aí. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida dos nossos levitas, os músicos, adoradores, amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Vamos ao ministério da palavra. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nós estamos no ano do sobrenatural e tudo para nós tem apontado isso, para esse lugar. Nós temos visto grandes coisas acontecer. Milagres, prodígios, maravilhas, sinais. Meu Deus, o Senhor tem levado a nossa mente a entrar nessa atmosfera, nessa região espiritual e compreender muito mais algumas coisas. Ontem, nas 12 horas de adoração, glória a Deus. Aí, obrigado, Diego. Nós falei algo que tem mexido comigo. Toda a nossa estrutura de educação, a estrutura secular, ela é regida por um sistema grego, um sistema gregoriano. Nossos calendários, a educação, o quanto que a filosofia, a sociologia, ela tem entrado forte. Quanto a gente tem de Aristóteles, quanto a gente tem de Platão, quanto a gente tem de Sócrates, e o quanto isso determina a minha linha de pensamento, a minha linha de raciocínio. E nenhum mal sobre isso dentro do contexto humano, mas a Bíblia, ela foi gerada, ela foi inspirada por Deus e foi dada para judeus. Quando você entende isso? Ela foi inspirada por homens de Deus, se não 100%, quase 100%, ela foi inspirada por um povo, porque foi esse povo hebreu que Deus falou: vocês são meu povo, eu vou ensinar vocês. Foi esse povo que Deus estabeleceu regras e leis para levar o povo dentro desse contexto de um entendimento espiritual profético da palavra. E toda vez que a gente vai estudar a Bíblia, nós presenciamos coisas incríveis, revelações, a rema. Pastor Milton pregou aqui esse tempo atrás, ficou cravado na minha alma, sobre a palavra de Deus é como uma espada. Por que foi cravado na minha alma? Porque eu comprei uma espada na mesma semana, linda. Deus falou assim: vai lá e compra essa espada. A pessoa está vendendo baratinho. Deus falou: ora sobre essa espada, ela simboliza a minha palavra. Como você é um profeta, você vai ter que, essa espada vai andar com você. Eu só não ando com ela na rua. Uma espada linda, está lá na minha casa. Quem for lá vai ver. Mas diz que a Bíblia é como uma espada de dois gumes que penetra na divisão do quê? Da alma. Fala comigo, da alma. Faz assim: razão, emoção. Razão, emoção. Intelecto. Logos.
Fala comigo. Grego. Espírito da Grécia. Você está entendendo isso? E também penetra na divisão do... Fala comigo, rema. Revelação. Fala revelar. Fala retirar o véu da cabeça, da mente. Revelar. Você está entendendo isso? É a rema. Então, quando Deus, Ele inspira a palavra dEle, ela precisa ser compreendida como uma visão espiritual. Ela foi dada para o povo dele. Mas qual é a grande confusão desse tempo? É que muitos pegam a Bíblia e só ficam para o lado da alma. E querem interpretar a Bíblia com pensamento grego. Você está entendendo isso? Esse é o grande problema que nós estamos tendo. Por quê? Porque eu frito os meus neurônios para entender. Mas eu não faço isso, ó. Revela. Medita. Esse tempo atrás o pastor Elídio pregou aqui também. Eu falei assim, eu não tenho que pregar mais, deixa eles pregar. Revela, dita-me, medita, dita-me o que está dentro de você. Por quê? Porque Deus, Ele ensinou um povo, Ele pegou um povo, a lei do levirato. Você pegar os livros, a Torá, você vai ver que Deus ensina o povo até na revelação dos pensamentos. Tudo. Aí, como que eu consigo entender a palavra de Deus com uma mente greco-romana? Não dá, vai dar problema. Por quê? Porque a própria filosofia, ela bota o homem no centro. Ela cria um lugar de antropocentrismo, que é homem no centro. Mas a Bíblia, ela não revela isso. A Bíblia diz que ela é teocêntrica. E a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são, porque mim, porque eu, por eu. Essa é uma visão grega. Mas a visão revelada é, tudo é para ele e volta dele. Amém? Está nele. Quantos entendem isso, querido? Então, é muito importante. Eu não vou pregar isso, não é isso. Mas o Senhor mandou falar. Então, é muito importante que nós venhamos pegar a Bíblia e falar, Senhor, me revela. Revelar. Tira a tampa do meu entendimento. Não permita que eu interprete a Bíblia de forma grega, de forma só intelectual, mas me mostre, permita que eu entenda a Bíblia de forma espiritual. Quantos dizem amém para isso? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Eu preguei essa palavra, metade dessa palavra, no Hortência, semana passada. Eu quero trazer aqui, a Bíblia diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, ou vasos de barro. Coloca na versão atualizada, por favor. Vasos de barro que contém o quê? Grandes tesouros. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de... Vem de Deus e não de... Aqui, perguntando assim, pensamento espiritual. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aquele que busca poder para se auto-beneficiar, mentalidade grega. Mas aquele que transmite a essência de Deus por aquilo que aprende, mentalidade espiritual. Quantos estão entendendo isso? Então vamos lá, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A excelência do poder provém de Deus. Amém? Então, querido, nós estamos no ano do sobrenatural. Eu preciso entender isso. Esse versículo, ele traz uma revelação incrível. Ele diz que temos, porém, esse tesouro. Um tesouro, na onde? Dentro do vaso de barro.
tesouros dentro do vaso de barro. Quantos aqui já guardaram tesouros no vaso de barro? Só Alexandre. Quando você for na casa do Alexandre, quebra o vaso da sala dele, que você vai achar alguma coisa lá. A gente põe no cofre, não é normal, né? Só quem tem mente espiritual, né, faz isso, né? Põe no banco. A gente faz tudo isso, mas essa forma que Deus coloca, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, humanidade, meu povo, o quê? Eu tenho tesouros incríveis dentro de mim, e eu preciso lançar na terra, mas eu preciso achar um recipiente para colocar e lançar essas grandezas dos meus tesouros. E sabe o que Deus fez? Fala para o teu irmão assim, sabe o que Deus fez? Aponta o teu irmão e fala, achou você. Fala assim, você é um vaso. Você é um vaso. É de barro, mas é um vaso. Amém ou não? Quem já cantou, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão da olheira? Quem já cantou, quebra a minha vida e me faça de novo? Fala para o teu irmão assim, entendeu, irmão? Fala assim, o tesouro é lindo, a riqueza é linda, mas o quê? Nós somos vasos. Esse é o sentido. Esse é o sentido do reino de Deus. O que Deus colocou? Mas às vezes a gente fala assim, eu não sou capaz, Senhor, eu não posso, eu não consigo, oh meu Deus, Deus falando assim, não, fica tranquilo, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fica tranquilo, porque você não vai por você mesmo não, você vai por mim. Olha aqui que Deus, olha o que nós carregamos de presentes preciosos de Deus, que mexe dentro de nós, esse tesouro, algo incrível que Paulo revelou ali, né? Em 2 Coríntios, nós carregamos a unção e o poder do Espírito Santo. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Fala para o teu irmão, você carrega a unção, você carrega o poder do Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém? Aonde que está isso? Vamos fundamentar. Atos 1:8, vamos lá. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder, virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fala para o teu irmão assim, o Espírito Santo está dentro de você. Fala, é o único Deus que decidiu fazer habitação e morar dentro de você. Você é o vaso de barro, mas Ele habita em você. Olha aqui em 1 Coríntios 6:19. A mídia hoje tem que ser de flecha aí, vai lá. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quem é dono de você, irmão? Hã? Quem é dono? Quem é seu dono? Vai lá. Eu sou dele, ele é meu. Olha que lindo. Vamos lá. Segunda coisa, nós carregamos a autoridade e o poder do nome de Jesus. Eu vou falar de novo. Nós carregamos em nós a autoridade e o poder do nome de Jesus. Quantos aqui já tiveram experiência de uma libertação, fazer uma libertação? Você chega lá e fala, ó, sai no nome do Ney. Hã? Tu toma uma coça. Eu já vi isso acontecer. Já vi. A pessoa não sabia, né? Mas quando você fala, sai no poder do nome de... O que acontece? Sai. Vai embora. Por quê? Porque o poder não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos, sobre aquilo que está dentro de nós. E nós temos algo incrível, um tesouro incrível. Nós carregamos a autoridade e o poder do nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim, você carrega a autoridade e o poder do nome de Jesus.
Jesus, amém? Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2, fala assim: e convocando os seus 12, deu-lhes em virtude, Deus e poder sobre todos os demônios para curar a enfermidade, e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Por quê? Porque tinha o poder e a autoridade do nome de Jesus. Porque tinha o poder e a autoridade do nome de Jesus. Versículo 6 de Lucas 9: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Isso é incrível. Por quê? Porque isso nos dá uma dimensão. Isso quebra a nossa instabilidade. Isso quebra o nosso medo, o nosso receio, a nossa inconstância, pelo simples fato de saber que o que eu carrego não é meu, é dele. Irmão, não é fácil não. De vez em quando o Espírito de Deus fala isso. Eu falei: Espírito de Deus, Espírito Santo, você tem certeza? Fala, foi isso de errado. Eu falei: não é você, sou eu. Você está carregando. E aí, irmão, é a hora do crer. Não tem jeito. Terceira coisa, nós carregamos o amor ágape de Deus. Nós carregamos o amor ágape de Deus. Fala para o irmão assim: você carrega, irmão, o amor ágape. Fala ágape de Deus. O que é o amor ágape de Deus? Uma interpretação diferente do amor da terra. Porque o amor da terra ele me dá, é meu. É assim, o amor da terra é isso. Você não me correspondeu, amor. Eu falei que te amo, você não falou nada. Já viu isso não, em algum lugar? Só em outra igreja. Você não me ama mais. Eu não sei o que tem. Sabe por quê? Porque esse amor da terra, ele sempre cobra amor. Esse amor ele é uma necessidade de ser correspondido, é de amor. Mas por que Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira em João 3,16 e que deu e não cobrou? Porque o amor ágape é diferente do estorge, do filéu, de tantos outros tipos de amor que existe. Esse amor ágape é um amor sacrificial, é um amor que se doa, é um amor que se entrega, é um amor que renuncia. Então nós temos dentro de nós o poder do amor ágape de Deus. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: irmão, você carrega um amor que é diferente de tudo. Um amor que tem a capacidade de renunciar, tem a capacidade de sacrificar. Você imagina o teu filho nasceu lá, você fala: te amo, meu filho, que a mamadeira está lá, se vira. Te amo, meu filho, que tá com dorzinha, né, Guilherme? Eu vou dormir, você se vira. Se vira. Roda 24, faz jejum de sono. Por amor. Quando você está entendendo isso? Porque esse é o verdadeiro amor de Deus. É o que renuncia. É o que entrega. É aquele que fala: pode bater, mas eu estou aqui. Se tiver de se sofrer por amor, que sofra eu e não você. Pronto. Como você está entendendo isso? Nós carregamos tesouros em vaso de barro, é tesouro. É tesouro. Olha que lindo. Meu Deus, Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu Deus, se você está cheio do Espírito, irmão, não cabe outro amor na tua vida. Se você está tuchado na glória, na nuvem da presença, não cabe outro amor na tua vida. E a igreja só faz diferente quando carrega o ágape. Aí nós temos 500 mil ideias. Do sacerdote passando de largo, do levita passando de largo, mas do samaritano entregando óleo e vinho. Entende? Olha outra coisa que nós carregamos. Nós carregamos a mensagem do Evangelho e o poder da palavra.
Nós carregamos a mensagem do Evangelho e o poder da palavra. Estenda a mão para o teu irmão e fala: irmão, ouça, você carrega a mensagem do Evangelho e o poder da palavra. Olha quem está dentro de você. 1 Coríntios 2 diz, 1 Coríntios 2, vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal está rápido aqui, The Flash. Vamos dar um aplauso para a mídia, gente. Povo lindo, aê! Olha lá, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 4. Olha o que fala no 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5, vamos lá, verso 5, olha lá. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana. Espírito da Grécia, fala comigo, Espírito da Grécia, sabedoria humana. Olha o grego aí, fala assim: mas no poder, na revelação, amém? Na rema de Deus, no poder de Deus. Você carrega a mensagem do Evangelho de Cristo. Você carrega a palavra de Deus. Olha quanta coisa que nós carregamos. E o último ponto aqui que eu quero falar: nós carregamos o testemunho de uma vida nova. Quantos têm uma vida nova aqui? Quantos aqui foram extremamente mudados por Deus? Você chegou terrível. Gente, eu fico olhando ao longo do tempo. Nossa, aquele fulano chegou aqui, meu Deus, como que tá? Meu Deus, olha como que tá. Olha como que tá. Oh, meu Deus, olha. Gente, não é sobre nós, mas sobre uma vida nova que nós carregamos dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é para o bispo, não é para o pastor, não é para ninguém, mas é dele, que vem dele. Uma vida nova que vem dele, e nós carregamos a vida nova dele. Romanos 15 18, 19. Romanos 15, 18 e 19. Aê, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquela que o Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. O 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém aos redores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: você tem uma nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo, nova vida em Cristo, nova vida em Cristo. Você vai no Rio de Janeiro, tudo que você mais vê, igreja nova vida, nova vida, nova vida, nova vida, nova vida. Aqui não tem muito. Esses dias eu vi uma vida nova, falei, mas inverteram, não? Ou seja, o poder é de Deus, o tesouro é de Deus e não nosso. O poder é de Deus e não nosso. Por isso que Paulo, com tanta destreza, sensibilidade, diz que nós carregamos o vaso de barro. Temos em nós um vaso de barro que carrega tesouros. E nós precisamos entender isso. Quantos dizem amém? Então, Deus não espera que usemos o poder dele, né, para nosso benefício, mas o poder dele para a glória dele. Tudo que está dentro de você, use para a glória dele. Fala para o teu irmão, fala assim: usa para a glória dele. Use para a glória dele. Amém? Embora o vaso de barro fala de um objeto frágil que quebra, o Jeremias já explicou isso para nós. Que somos como um vaso de barro na mão de quem? Do oleiro. Você acha, querido, que Deus, não sabendo de quem nós seríamos na terra, Ele confiaria algo em nós? Não. Ele sabe quem somos. Ele sabe quem nós somos. E Ele, então, Ele vai e ministra grandes tesouros dentro de nós. Faz assim com a tua mão, fala assim: eu recebo de Deus os grandes tesouros. Meu Deus, meu Deus. Eu quero te mostrar uma coisa.
Vá comigo em Juízes, no capítulo 7. Quero ser sucinto. Vou terminar. Versículo 16 e 18. 16, 17 e 18. Pulei metade da pregação ali. Glória a Deus. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e o entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio. Fala comigo, cântaro vazio. Fala, trombeta, cântaro vazio. O que é cântaro vazio, irmão? Hã? O que é o cântaro vazio? Vaso de barro. Nessa época não tinha injeção plástica, né? Você não comprava bacia Tupperware nessa época. Não tinha Tupperware nessa época, irmão. Tudo era barro. Sabe quando o profeta vai, pega vazias e não poucas com os seus vizinhos, que vai multiplicar o azeite? Era tudo de barro. Era tudo de barro. É o que ele sabia fazer. E aqui fala de cântaros. Vamos lá. Trombeta, fala comigo, trombeta. Fala assim, adoração. Fala cântaros vazios. Fala vaso de barro. Fala, tá falando de mim. Fala pro teu irmão assim, sou eu. É só eu. Foi você. Amém ou não? Olha lá. Com uma tocha dentro dele. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou cada homem uma trombeta e um cântaro vazio, um vaso de barro, e com uma tocha dentro deles. Vamos lá, 17. E disse-lhe, olhem para mim e façam como eu fizer. O Gideão falando. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. 18. Quando eu tocar a trombeta, o que é a trombeta? E todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta, vão adorar junto, ao redor do arraial, e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Põe no 19. Deixa eu ver, Gideão, os 100 homens estavam quando chegaram em mediações. Deixa eu ver onde está aqui. Bom, eu vou te dar uma missão para você ler Juízes 7. Mas o que acontece? Que a história é muito grande. Você lembra que quando Deus chegou lá e falou, Gideão, eu te encontrei, é você que vai livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Como se lembram disso? Ele falou, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor das tribos. Já viu isso não? Você já viu alguém no século 21 falando isso? Sim ou não? Você já viu alguém, vidosa, não aguento, eu sou frágil, eu sou... Já viu isso? Aí Deus falou, tá bom, falou, vai na tua força, homem valente. Deus ministra, porque ele estava amassando uva no lugar do trigo, né? Trigo no lagar. E aí ele falou, nossa, então ele ficou forte e juntou 32 mil homens. Nós vamos contra os midianitas. Deus falou, vamos passar esse povo tudo no teste. Vamos ver, porque a guerra, ela precisa ser vencida, mas não pode ter covardes aqui. E Deus foi passando, né? Passando o sarrafo. À medida. Querido, sobrou quantos homens? Fala comigo, 300 homens. Para derrotar um exército poderoso. Olha isso. E aqui, nesse lugar, foi quando Deus fala para Gideão, vai guerrear. E ele chega lá. Deus dá uma estratégia para ele. Pega trombetas. Pega vaso de barro. Vou usar o vaso de barro aqui. E pega uma tocha acesa. Pega a tocha e põe dentro do vaso. E se não, vamos todos 300, ó. Vocês foram aprovados por Deus. Não tomaram água igual cachorrinho lá. Você viu que no exército foi embora. 31.700. É com você. Silêncio, vamos lá. Quando nós chegar perto, vocês vão fazer o que eu faço. E quando chegaram perto do exército, ele falou, sabe o que aconteceu? Eles jogaram o vaso no chão. Pá! E a tocha apareceu. E eles tocaram a trombeta. Pá!
E o exército, meu Deus, e viram aquela luminosidade toda, aquele barulho ensurdecedor. E eles começaram a bater um no outro, matar o outro, tudo desesperado. E aquele exército todo foi dissipado. Sabe por quê? Porque um homem de Deus decidiu se quebrar. Eu vou falar a linguagem hoje, se quebrantar. E quando ele se quebra, o fogo do Espírito aparece. Fala, irmão, você está pegando aí, irmão? Você está pegando, fala, olha o tesouro aparecendo, ó. O vaso é de barro, mas o tesouro é de Deus. Fala para o teu irmão, o que está escondido dentro de você, irmão? O que está escondido? Às vezes você fica na fragilidade, mas não quer quebrar o barro. Estenda a mão para o teu irmão, fala assim, irmão, você fica aí, ouvindo, quebra esse barro, quebra esse vaso, para que o Espírito de Deus apareça, para que a glória de Deus apareça. Toca a trombeta em Sião, toca a trombeta em Sião, adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele é digno de adoração e louvor. Ei! Até quando? Eu sou um vaso do quê? Eu sou um vaso do quê? Vamos pegar o versículo? Vai derreter com fogo. Vai derreter com fogo. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de chumbo, Duralex, alumínio, cobre. Sabe por que o Espírito de Deus, a manifestação da glória, não? Porque a gente não se permite ser quebrado. Você sabe porque você tem tantas coisas. Às vezes para falar com as pessoas, fala, meu Deus, que riqueza dentro de você. Mas Paulo, ele diz, temos, porém, todo esse tesouro. Faz assim, ó, em cântaros vazios, em vasos de barro, para que veja que a excelência do poder provém de e não de. Enquanto eu ficar resistindo, o poder vai querer sair de mim. Mas o dia que eu dobrar meus joelhos e falar, Senhor, usa a minha insignificância. Eu me postei nessa semana sobre Moisés. Moisés falou, quem sou eu mesmo? Quem sou eu? Se você não está lendo, você está perdendo. Deus está falando, eu não quero usar. Ele falou, se o senhor não for, não, vai que eu estou te enviando. Ele falou, mas quem sou eu para ser enviado? Ele ficou, meu Deus. Deus está falando, eu não estou desfazendo da tua habilidade na terra, mas muito mais do que a sua habilidade, é eu estar dentro de você. Porque muitas vezes a nossa habilidade, ela impede o agir de Deus. E a palavra de Deus diz, não se estribes no vosso próprio. É por isso que o quebrantamento não é um lugar para visitar, é um lugar para permanecer. Porque, ouça, igreja querida, o fogo do Espírito só vai ser visto em quem é quebrado. Não estou falando quebrado financeiramente, não. Estou falando quebrado, quebrantado para Deus. Fica de pé no seu lugar. Ontem eu ministrei umas 6 horas ontem, querido, falando. Eu já estou acostumado a pregar muito. Vou você terminar da ceia, né, Jesus?
Você é uma trombeta profética. Os teus lábios ecoam palavras proféticas. Você é um arauto de Deus. Você é um adorador. Mas você tem um vaso na mão. Pega um vaso numa mão aí, vai lá. E pega o fogo do Espírito na outra. E faz assim, ó, põe dentro do vaso. Começa a adorar a Deus. Isso. Se você sabe orar em línguas, ore em línguas. Se você sabe cantar, canta. Adore. Ore agora. Fala, Senhor, eu quero te dar esse tempo para você falar, Senhor, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Fala com Ele. Fecha os teus olhos. Fala, Senhor, faça de mim esse vaso de barro que Paulo está falando, que Jeremias falou. Mas eu estou escondendo aqui, dentro de mim, tesouros poderosos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nós vamos cantar novamente essa canção. E quando fala quebra minha vida, você vai fazer o ato profético de Gideão, ó. Você já vai estar adorando. Sim ou não? Olha que lindo. O vaso vai quebrar. Quebra-me. E o que vai aparecer? O fogo do Espírito Santo de Deus, os tesouros de Deus. Vamos lá? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Em um ato profético agora, diga, faz. Quebra minha vida. Levanta as suas mãos com o fogo de Deus, E me representando o fogo de Deus. de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Mais uma vez, vamos lá. Todos nós, fala, cheio do Espírito e dos tesouros. Eu Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. quebra aí, querido. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Declara de novo, quebra minha